Milionário humilhou a fé cristã do caipira. Sua atitude transformou a vida da faxineira. O relógio da recepção marcava 9 da manhã, quando as portas de vidro se abriram com um rangido leve, e um homem simples entrou, segurando o chapéu com as duas mãos. Chamava-se Antônio, conhecido na roça como Tonho do Céu, por causa da sua fé que parecia não caber dentro do peito. Os sapatos, um pouco empoeirados, denunciavam o chão de terra que ele havia deixado para trás, e o olhar, calmo e sereno, parecia enxergar além das aparências. Do outro lado do salão, o contraste era gritante. O prédio era novo, cheio de brilho e cheiro de café caro. No alto do mezanino, Marcelo, o dono da empresa, observava tudo de cima, vestido num terno alinhado, cercado por pessoas que riam alto demais e falavam rápido demais, como se o mundo inteiro girasse em torno do relógio deles. Antônio havia vindo ali para resolver uma coisa simples, entregar umas ferramentas consertadas que a empresa tinha encomendado. Mas o que para ele era só mais um dia de trabalho, para o destino era o início de uma daquelas histórias que parecem pequenas, até o coração perceber o tamanho da lição escondida nelas. Assim que ele entrou, o ambiente pareceu desacelerar. As pessoas começaram a cochichar, algumas com curiosidade, outras com aquele olhar atravessado que mistura desprezo e superioridade. Marcelo, do alto da escada, desceu devagar, ajeitando o paletó. Ele nunca tinha visto Antônio antes, mas bastou um olhar para decidir que aquele homem humilde não pertencia àquele lugar. "Pois não?" perguntou Marcelo, com um sorriso que mais parecia provocação. Antônio tirou o chapéu e respondeu com simplicidade. "Vim entregar as ferramentas, moço. Tava marcadinho para hoje." O tom sereno do caipira parecia não combinar com o luxo em volta. E talvez tenha sido justamente isso que incomodou. As risadas começaram, discretas no começo, depois mais soltas, até que uma voz mais alta cortou o ar. "Rapaz, mas é isso mesmo? Mandaram um homem da roça para trazer as ferramentas?" Antônio apenas abaixou o olhar e sorriu de leve, sem malícia, sem pressa. Era um sorriso de quem sabia o valor da própria paz. Marcelo, sentindo que o público prestava atenção nele, decidiu transformar aquele momento num espetáculo. A soberba sempre gosta de plateia. Aproximou-se, olhou o caipira de cima a baixo e disse alto o bastante para todos ouvirem. "Me diz uma coisa, seu Antônio, esse seu Deus aí também te ensina a consertar ferramenta? Ou é só para pedir milagre quando o dinheiro acaba?" A sala ficou em silêncio por um segundo. Um silêncio pesado, desses que fazem o ar parecer mais denso. Antônio ergueu o olhar e, naquele instante, sem dizer nada, fez Marcelo se sentir menor do que ele jamais imaginou ser. Mas o caipira não respondeu com raiva. Apenas respirou fundo, ajeitou o chapéu entre as mãos e disse com voz mansa: "Moço, Deus me ensinou a trabalhar, mas também a respeitar quem não entende o valor da fé." Alguns riram de novo, outros desviaram o olhar constrangidos. Mas lá no fundo da sala, perto da porta de serviço, Dona Rosa, a faxineira, observava a cena com os olhos marejados. Ela sabia o que era ser tratada como invisível, e sem perceber naquele instante, algo dentro dela começou a mudar. Era o começo de uma história que o tempo não apagaria. Porque às vezes, o que parece uma humilhação é só o primeiro passo de um milagre que ainda vai se revelar. O riso começou como uma faísca pequena, mas bastou um olhar do milionário para se transformar num incêndio de deboche. Marcelo recostou-se no balcão de mármore, cruzou os braços e deixou escapar uma risada alta, dessas que cortam o ar e ferem mais do que palavras ofensivas. Ao redor, os funcionários acompanharam o tom, rindo também. Uns por medo de contrariar o chefe, outros apenas por acharem graça daquilo que não entendiam. Antônio ficou parado, chapéu nas mãos, olhos firmes,
O mesmo olhar sereno de quem já tinha visto muita coisa e aprendeu a escolher onde gastar as palavras. Marcelo aproximou-se, rodando o copo de café como se fosse uma taça de vinho. Disse alto para todos ouvirem que fé não enche barriga, que gente simples se esconde atrás de orações porque não tem coragem de enfrentar a vida de verdade. Aquilo soava como uma sentença, uma tentativa de diminuir o outro para se sentir maior. Mas Antônio não se moveu. Continuava ali, de pé, sem erguer a voz, sem abaixar a cabeça. Só o silêncio dele já dizia tudo. O salão, antes barulhento, começou a se calar. Era como se o riso estivesse perdendo força diante da tranquilidade daquele homem. Marcelo tentava provocar, buscava qualquer reação que confirmasse sua superioridade. Queria raiva, queria resposta. Mas o que encontrou foi algo que o desarmou completamente. Calma. Seu Antônio, o senhor acredita mesmo que esse Deus de vocês se importa com um homem como o senhor? Perguntou, com um sorriso de canto quase desdenhoso. Antônio respirou fundo, olhou para o chão e depois ergueu o olhar, direto nos olhos do milionário. A voz saiu firme, sem tremor, com uma doçura que contrastava com o veneno das provocações. Se importa sim, moço, mas não é porque eu mereço, é porque ele é bom. Um murmúrio correu entre os funcionários. Era uma resposta simples, mas que tinha peso de verdade. Marcelo riu outra vez, agora forçado, e deu um passo para trás, tentando esconder o desconforto que começava a sentir. Aquelas palavras não eram de alguém tentando vencer uma discussão. Eram de alguém que já tinha vencido a si mesmo. Dona Rosa, lá no canto, limpava o chão, mas seus olhos não desgrudavam da cena. Sentia uma pontada no peito, como se as palavras do caipira estivessem sendo ditas diretamente para ela. Fazia tempo que não ouvia ninguém falar de Deus daquele jeito, sem gritar, sem impor, apenas vivendo o que acreditava. Enquanto isso, Marcelo tentava recuperar o controle da situação. Pegou o celular, fingiu rir de uma mensagem e voltou a zombar. Então tá certo. Espero que esse seu Deus te pague em milagres, porque aqui a gente paga com dinheiro. Antônio deu um meio sorriso e respondeu: dinheiro compra coisa, moço. Mas milagre compra tempo, e tempo é o que o senhor vai perceber que mais precisa. O tom calmo, sem ofensa, fez a sala silenciar de novo. Marcelo não entendeu bem o que ele quis dizer, mas as palavras ficaram presas no ar, ecoando por um instante mais longo do que o esperado. Havia algo de desconcertante naquela serenidade. Era como se o caipira enxergasse além do que os olhos podiam ver. O riso, que antes era alto e seguro, começou a se transformar num incômodo coletivo. Ninguém sabia direito o motivo, mas aquela risada tinha perdido a graça. Marcelo, tentando manter o papel de homem poderoso, disse que não tinha tempo para conversa fiada e mandou que alguém acompanhasse Antônio até a saída. O caipira agradeceu com um aceno de cabeça e caminhou devagar, sem pressa, deixando atrás de si um silêncio pesado, o tipo de silêncio que ensina mais do que 1000 sermões. Quando as portas de vidro se fecharam, Marcelo ficou olhando o reflexo do próprio rosto no mármore. Por um segundo, algo dentro dele pareceu se abalar, uma fagulha de dúvida sobre quem realmente ele era. Mas ele afastou o pensamento, jogou o copo de café no lixo e subiu as escadas, como se pudesse fugir do próprio incômodo. Lá fora, o sol batia forte na calçada, e Antônio caminhava tranquilo, chapéu na cabeça, assobiando uma canção antiga. Não era um homem de muito estudo, mas tinha aprendido uma lição que o dinheiro nunca ensina. Quem vive para humilhar o outro acaba se ferindo sozinho. Enquanto isso, Dona Rosa, ainda dentro do prédio, respirava fundo e tentava conter as lágrimas. Ela sabia que aquela cena não ia sair da cabeça dela tão cedo. Era como se algo dentro dela tivesse despertado. Uma fé que estava adormecida, mas ainda viva, esperando só uma faísca para reacender.
O riso que feriu a fé naquele salão seria lembrado por muito tempo, não por quem riu, mas por quem ficou em silêncio. Porque o silêncio do justo tem um som que o coração entende, mesmo quando os ouvidos não querem ouvir. O riso de Marcelo não era só zombaria, era uma arma, cuidadosamente calibrada para ferir. Cada palavra que saía da boca dele parecia pesar sobre a fé de Antônio como uma pedra, e o caipira sentiu aquele peso como quem sente o vento frio antes de uma tempestade. Ele não recuou. Permaneceu firme, chapéu nas mãos, olhos calmos, refletindo mais luz do que escuridão. Ao redor, os funcionários começavam a perceber algo que até então ignoravam. A fé de um homem simples não precisava de aplausos, nem de plateia, nem de aprovação. Então, seu Antônio, me diz uma coisa, disse Marcelo, inclinando-se sobre a mesa, sorriso debochado nos lábios. Você realmente acredita que esse seu Deus vai resolver alguma coisa por você? O salão inteiro ficou atento, alguns engolindo seco, outros rindo nervosamente. Mas o caipira apenas respirou fundo, ajeitou o chapéu nas mãos e respondeu com uma voz mansa, mas carregada de firmeza. Não espero que ele resolva tudo, moço. Espero aprender a caminhar sem perder a fé. Marcelo arqueou uma sobrancelha, incrédulo, e soltou uma gargalhada que soou como aço batendo no mármore. O riso dele ecoou, atravessando cada canto do salão, mas ao mesmo tempo encontrou resistência invisível. Antônio não se encolheu, não corou, não baixou a cabeça. Ele sabia que a fé verdadeira não precisava de aplausos. Ela apenas é. O caipira percebeu o olhar de alguns empregados, misto de constrangimento e admiração. Alguns desviavam os olhos, não por medo, mas porque sentiam a força daquelas palavras simples. Aquelas palavras tinham mais peso que qualquer grito ou insulto que Marcelo pudesse soltar. Dona Rosa, a faxineira, permanecia na porta de serviço, silenciosa, mas cada músculo do seu corpo estava tenso, absorvendo cada instante. Ela sentiu a injustiça reverberar como uma corrente elétrica, e algo dentro dela começou a despertar. Fazia tempo que não presenciava ninguém se manter íntegro diante do ridículo e da provocação. Marcelo, percebendo que a zombaria não surtiu efeito, decidiu aumentar a pressão. Caminhou lentamente pelo salão, olhando para Antônio de cima a baixo, tentando encontrar falhas, tentando arrancar raiva dele. Me diga, seu homem da roça, provocou. Você se ajoelha e reza, esperando que milagres caiam do céu, ou aprende que a vida exige coragem e dinheiro? Antônio sorriu com leveza, um sorriso que não precisava de aprovação. A vida exige coragem, sim, moço. Mas coragem sem fé é como chão sem raiz. Nada cresce ali. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Alguns funcionários se entreolharam, percebendo que Marcelo estava começando a perder o controle. Ele tentava disfarçar, mexendo no celular, ajeitando a gravata. Mas a verdade era clara. Aquela calma, aquele olhar sereno, aquilo tudo incomodava profundamente. Não havia escapatória para o poder de quem permanece firme e fiel ao que acredita, mesmo sem nada além de sua própria integridade. O riso que antes era alto e seguro começou a murchar. Marcelo, percebendo que perdera a plateia para a quietude de Antônio, soltou um suspiro irritado e disse: Tá bom, então, vai com Deus, mas não espere que ele pague suas contas. Aqui a gente paga com dinheiro. Antônio fez um leve aceno, ajeitou o chapéu e respondeu com a mesma serenidade. Dinheiro compra coisas, moço, mas fé compra paz. E a paz ninguém tira de quem tem. A frase ficou pairando no ar como música silenciosa. Alguns funcionários sentiram um nó na garganta. Marcelo tentou rir de novo, mas já não havia plateia, apenas o eco de uma verdade que não podia ser ignorada. Dona Rosa, ainda observando de longe, sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto.
Ela não sabia o que viria depois, mas naquele instante percebeu algo importante. A fé simples e verdadeira tem força maior que qualquer riqueza ou zombaria. Antônio atravessou o salão devagar, sem pressa, sem olhar para trás, deixando Marcelo com a sensação desconfortável de que, mesmo humilhando, não havia realmente vencido. Do lado de fora, a luz do sol parecia mais intensa, aquecendo a calçada e refletindo a paz do caipira. A humildade e a fé de Antônio já haviam deixado sua marca, mesmo sem palavras altas ou gestos grandiosos. E naquela manhã, entre o riso ferino do milionário e o silêncio do justo, algo sutil começou a se formar. Uma mudança que ninguém poderia medir, mas que mudaria vidas para sempre. A história de humilhação estava apenas começando, mas a fé e a integridade já escreviam seu capítulo mais forte. Dona Rosa, com seu avental gasto e mãos calejadas pelo trabalho diário, ficava encostada na porta de serviço, observando tudo. Cada gesto, cada palavra, cada riso de Marcelo parecia atravessar seu peito como uma corrente elétrica. Não era a primeira vez que via gente humilde sendo ridicularizada. Mas havia algo diferente naquele homem que não se encolhia, que não se escondia nem se envergonhava. Antônio. Ela viu o chapéu dele nas mãos, o olhar firme, a postura tranquila, e sentiu uma pontada de esperança misturada com nostalgia. Por anos, havia se acostumado a viver em silêncio, a aceitar humilhações e calar a própria dor. Mas naquele instante, vendo a firmeza do caipira, algo dentro dela despertou, como se tivesse sido lembrada do valor da própria fé que há muito havia esquecido. Enquanto Marcelo continuava suas provocações, Dona Rosa sentiu o peso do riso se tornando um fardo insuportável. Ele ria alto, buscando aprovação, tentando mostrar poder, mas ela percebeu que a verdadeira força estava do outro lado. Naquele homem simples que não precisava de aplausos para ser grande. Cada palavra que Antônio dizia reverberava dentro dela, despertando memórias de sua própria vida, das dificuldades, dos momentos em que orava escondida no silêncio do quarto, pedindo por proteção e coragem. O coração dela a apertava. Tinha vontade de se aproximar, de defender o caipira, mas sabia que não poderia. Então apenas ficou ali, testemunha silenciosa, absorvendo cada detalhe. A maneira como Antônio respirava fundo antes de falar, a leve inclinação do chapéu, o brilho tranquilo nos olhos, a serenidade que transformava cada insulto em lição. Ela entendeu naquele instante que não se tratava apenas de uma discussão ou de humilhação. Era uma demonstração de fé viva, que não precisava se provar, que apenas existia. Dona Rosa lembrou-se da própria vida, das noites em que chorava baixinho, escondida, porque ninguém enxergava sua dor, das vezes em que sentiu vergonha de sonhar ou de acreditar em algo maior. Agora, vendo Antônio, sentiu que aquela vergonha podia ser deixada para trás, que a fé, mesmo sendo simples, podia ser uma força maior que qualquer riqueza ou arrogância. Ela percebeu também a reação de alguns funcionários ao redor. Alguns desviavam o olhar constrangidos, outros cochichavam baixinho, começando a perceber que a força não estava no poder, mas na integridade e na tranquilidade de Antônio. E ali, no canto, Dona Rosa se sentiu parte de algo maior, ainda que silenciosa. Um fio invisível começava a ligá-la àquele homem, uma conexão que ninguém mais via, mas que já carregava em si o potencial de transformar vidas. Enquanto Marcelo tentava manter a aparência de controle, aumentando o tom, gesticulando e tentando arrancar raiva de Antônio, Dona Rosa sentiu um misto de indignação e inspiração. Ela respirou fundo, sentindo lágrimas quentes escorrerem, não de tristeza, mas de reconhecimento. Cada palavra de Antônio penetrava sua alma, lembrando-a de que coragem não é gritar mais alto, nem humilhar, mas se manter fiel ao que acredita, mesmo diante do ridículo e da oposição.
Ela imaginou sua própria vida se transformando se tivesse mais pessoas como Antônio ao redor. Pessoas que não se deixam dobrar pelo escárnio, que vivem a fé de forma verdadeira, que silenciosamente ensinam o valor da humildade, do respeito e da perseverança. Um arrepio percorreu seu corpo quando percebeu que, mesmo sem palavras, Antônio já estava mudando algo dentro dela, reacendendo uma chama de esperança e fé que estava adormecida há anos. Enquanto o caipira atravessava o salão em direção à saída, o sol da manhã refletindo nas portas de vidro, Dona Rosa sentiu que algo havia mudado ali, de maneira profunda e silenciosa. Ela não sabia ainda o que aconteceria depois, mas algo no coração dela começava a se transformar. A certeza de que fé e integridade valem mais que risos de arrogância e dinheiro, e que pequenas atitudes de coragem têm o poder de acender luz onde antes havia sombra. E naquele instante, ainda invisível para a maioria, Dona Rosa se tornou uma testemunha da força silenciosa da fé e da coragem, guardando em si a lembrança daquele homem simples que, sem levantar a voz, começava a escrever mudanças que ninguém podia ver, mas que logo iriam se revelar de maneiras inesperadas. Marcelo esperava raiva, esperava confronto, esperava palavras afiadas como lâminas, mas Antônio não entregava nada disso. Ele permanecia ali, de pé, chapéu nas mãos, como se a sala fosse um lugar comum e não um palco de humilhação. Cada gesto dele exalava uma calma que, para quem nunca tinha visto, parecia quase irritante. Marcelo inclinou-se para a frente, buscando qualquer sinal de fraqueza, qualquer resquício de medo que pudesse transformar em riso. Mas não encontrou nada. Antônio respirou fundo e olhou ao redor, observando os rostos que se escondiam atrás de sorrisos falsos. Ele podia sentir o peso de cada olhar, o julgamento silencioso, mas isso não mudou a sua postura. Ele não precisava de aplausos, nem de aprovação, nem de vingança. A lição estava no próprio silêncio, na firmeza que emanava de sua presença. Dona Rosa continuava ali, perto da porta de serviço, absorvendo cada detalhe. Ela percebeu que havia algo poderoso naquele silêncio. Ele dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Era a força da fé viva, da convicção de que a bondade e a integridade têm mais peso que o orgulho ou a riqueza. Ela sentiu lágrimas quentes escorrerem, dessa vez misturadas com uma espécie de alívio, como se tivesse sido lembrada do que realmente importa na vida. Enquanto Marcelo gesticulava, tentando provocar, Antônio apenas ajeitou o chapéu e falou, sem elevar a voz: "Moço, não é a zombaria que me derruba, é a arrogância que corrói o coração de quem tem medo de ser pequeno." A sala ficou em silêncio absoluto. Nem Marcelo, nem os funcionários, nem mesmo o som distante do telefone quebrava aquele instante. Era como se o tempo tivesse parado apenas para mostrar que a humildade e a fé têm um som que vai além das palavras, que atravessa o corpo e acerta o coração sem pedir licença. Marcelo tentou recuperar a autoridade. Andou de um lado para o outro, respirando fundo, com o rosto levemente corado. Mas a tensão no corpo denunciava que algo estava escapando ao seu controle. Ele queria ver medo, queria ouvir gritos, queria sentir o outro se curvar diante da sua força. Mas nada disso aconteceu. Antônio apenas permaneceu ali, calmo, íntegro, imperturbável. Dona Rosa notou que os funcionários começaram a mudar de postura também. Alguns, que antes riam nervosamente, agora olhavam para Marcelo com uma mistura de dúvida e constrangimento. Outros, mais atentos, começaram a perceber que aquele homem simples, de roupas gastas e chapéu na mão, possuía algo que nenhum dinheiro poderia comprar: presença, fé e coragem silenciosa. Antônio deu um passo lento, mas seguro, atravessando o salão. O som dos seus passos parecia ecoar mais do que qualquer palavra de Marcelo. Cada passo carregava a mensagem de que o respeito não se exige com gritos,
e que a força verdadeira se revela quando se mantém firme naquilo em que se acredita, mesmo diante da zombaria e da provocação. Marcelo, percebendo que estava perdendo a atenção da plateia, tentou um último golpe. Então tá certo, seu homem da roça. Vai lá com seu Deus e veja se ele resolve alguma coisa por você. Antônio apenas sorriu, um sorriso calmo, cheio de paciência e sabedoria. Ele resolve, moço, mas não do jeito que o senhor pensa. Resolve dentro do coração da gente. E quem tem o coração cheio de orgulho é que acaba ficando vazio. A frase caiu na sala como chuva lenta, molhando cada pensamento e cada orgulho ali presente. Marcelo desviou o olhar e, por um instante, ninguém mais riu. O silêncio agora tinha peso, e era pesado justamente porque carregava a verdade. Dona Rosa sentiu seu próprio coração se acalmar. Pela primeira vez em muito tempo, ela percebeu que não precisava lutar, não precisava se impor. A força estava em quem mantém a fé, em quem segue o próprio caminho com integridade e não em quem grita mais alto ou humilha os outros. Quando Antônio saiu do salão, caminhando em direção à porta de vidro, a luz da manhã iluminava seu rosto. Havia leveza na maneira como ele andava, mas também firmeza. Ele sabia que não precisava se provar para ninguém. E mesmo sem palavras, havia deixado uma lição que Marcelo e todos ali não esqueceriam tão cedo, que a humildade e a fé verdadeira são invencíveis e que o silêncio do justo sempre fala mais alto do que qualquer grito de arrogância. Dona Rosa ficou ali, ainda parada, sentindo a verdade se infiltrar no próprio coração. Ela percebeu que aquela lição silenciosa não era apenas sobre Antônio, mas sobre ela mesma, sobre cada pessoa que já se sentiu pequena diante do orgulho alheio. E naquele instante, ela entendeu que a fé, quando é verdadeira, não precisa de palco para brilhar. Ela apenas existe e transforma tudo ao redor, sem fazer alarde, mas deixando marcas profundas em quem tem olhos para ver. Dias se passaram desde o episódio no salão. E a vida parecia seguir seu ritmo, como se nada tivesse acontecido. Mas o destino, que tem suas próprias formas de ensinar, já começava a cobrar suas contas. Marcelo, acostumado a controlar tudo e todos, acordou certo dia com uma sensação estranha, como se o chão estivesse tremendo sob seus pés. Ele olhou ao redor do escritório. Tudo limpo, organizado, luxuoso, mas algo faltava. Não era dinheiro, não era poder, não era sucesso, era paz. E de repente, percebeu que nenhuma riqueza poderia preencher aquele vazio que apertava o peito. Enquanto isso, Antônio continuava sua rotina simples. Caminhava pela cidade pequena, cumprimentando vizinhos, ajeitando o chapéu com cuidado, com a mesma calma que sempre teve. A fé dele permanecia intacta. E a serenidade que carregava parecia irradiar no ar ao redor. Não havia pressa nem preocupação com o que o mundo pensava. Ele sabia que a vida sempre tem uma forma de equilibrar as coisas e que cada ato, mesmo pequeno, gera consequências que nem sempre se vê de imediato. Na mesma semana, Dona Rosa enfrentava sua própria tempestade. Seu filho mais novo ficou doente. E os remédios eram caros demais para seu orçamento apertado. Ela chorava baixinho à noite, lembrando do homem que havia visto dias antes, firme e íntegro diante da zombaria de Marcelo. Algo dentro dela dizia que aquele homem simples, Antônio, tinha mais força do que qualquer chefe arrogante que ela já conhecera. E por alguma razão que ela não entendia completamente, sentiu uma esperança crescente. Talvez nem tudo estivesse perdido. Marcelo, por sua vez, começou a perceber que suas atitudes tinham consequências invisíveis. Seus negócios enfrentavam problemas que ele não podia controlar. Clientes se afastavam, decisões importantes se tornavam difíceis. E a arrogância que antes parecia vantajosa, agora se voltava contra ele. Ele tentou encontrar culpados, mas percebeu que o verdadeiro problema estava dentro dele mesmo. Seu orgulho,
sua falta de respeito e sua incapacidade de enxergar além do próprio ego. Enquanto o milionário enfrentava seus dilemas, Antônio e Dona Rosa cruzaram caminhos de novo, de forma inesperada. Ele a encontrou sentada em um banco de praça, mãos trêmulas, olhando para o chão. Sem dizer nada, apenas sentou-se ao lado dela, com o chapéu nas mãos, olhos serenos, transmitindo uma tranquilidade que palavras não poderiam expressar. Dona Rosa levantou o olhar e encontrou naquele silêncio uma força que não sentia há anos. Era como se Antônio dissesse: mesmo nos momentos difíceis, a fé nos mantém firmes. Eles não precisaram falar muito. O silêncio entre eles era suficiente. Dona Rosa sentiu uma coragem nova nascer dentro de si. Uma determinação de seguir em frente, de não se deixar abater pelo medo ou pelas dificuldades. E Antônio, sem saber, começou a escrever uma história de transformação silenciosa, uma história que mudaria não só a vida dela, mas que mais tarde impactaria também Marcelo de formas que ninguém poderia prever. Enquanto caminhavam juntos pela praça, a luz do sol refletia nas árvores e nas folhas caídas, criando uma atmosfera quase mágica. O mundo parecia mais leve, mais claro, e a fé, aquela fé simples e sincera que Antônio carregava, parecia tocar tudo ao redor. Marcelo, do outro lado da cidade, sentado em sua sala luxuosa, ainda lutava com o vazio, com a sensação de que algo lhe escapava, mas ainda não sabia o quê. Naquele instante, ficava evidente que o destino tem uma maneira particular de ensinar suas lições. Ele não bate a porta anunciando sua chegada. Ele se infiltra silenciosamente, fazendo cada pessoa sentir o peso de suas escolhas e, às vezes, oferece uma oportunidade de redenção para quem estiver atento. Antônio, com sua calma e integridade, e Dona Rosa, com sua fé renovada, estavam começando a experimentar essa verdade de maneira concreta. E assim, a vida começou a mostrar a Marcelo que o poder, o dinheiro e o orgulho não eram suficientes para preencher o coração humano, que a verdadeira riqueza se encontra na fé, na humildade e nos gestos silenciosos que transformam vidas. E que quando o destino cobra a conta, não é com gritos ou humilhações, mas com lições profundas que atingem o íntimo de cada um, deixando marcas que nada pode apagar. Naquela noite, a cidade parecia envolta em silêncio. As luzes dos postes lançavam sombras longas nas calçadas molhadas pela chuva que caíra no fim da tarde. Antônio caminhava devagar, chapéu nas mãos, olhos atentos ao redor, observando cada movimento das pessoas. Ele carregava consigo uma calma que parecia tornar o mundo mais leve, como se cada passo seu dissesse que a fé verdadeira não precisa de aplausos, nem de reconhecimento. Enquanto isso, Dona Rosa estava em casa, sentada à mesa da cozinha, o olhar distante, preocupado com os medicamentos que precisava comprar para o filho doente. A luz fraca do lampião iluminava seu rosto cansado, marcado pelo esforço e pelas lágrimas acumuladas ao longo dos anos. Ela não sabia que naquele momento alguém já estava pensando nela, sem alarde, sem esperar recompensa. Antônio entrou discretamente em uma farmácia, conversou com o atendente e deixou um envelope com dinheiro para cobrir os remédios que Dona Rosa precisaria para o filho. Ele não disse seu nome a ninguém, não esperava reconhecimento. Era apenas um ato simples, movido pela fé e pela compaixão que carregava no coração. A humildade dele contrastava completamente com a arrogância de Marcelo, o milionário que dias antes o havia humilhado. Ali, sem grande cerimônia, a verdadeira grandeza se manifestava. Depois, Antônio continuou sua caminhada, passando por uma pequena padaria, onde deixou pães e leite para a mulher que morava sozinha e tinha dificuldades para se alimentar. Ele não precisava ser visto, não precisava que alguém soubesse de seus gestos. A sua recompensa já estava presente na própria ação.
na certeza de que estava fazendo o bem sem esperar retorno. Cada passo carregava uma intenção pura, e cada gesto silencioso era como uma oração que se espalhava pelo ar. Enquanto isso, Dona Rosa recebeu a notícia dos remédios pagos misteriosamente. Não sabia de quem vinha o gesto, mas sentiu um alívio profundo, quase como se a mão de Deus tivesse tocado sua vida naquele momento. O coração dela se aqueceu e lágrimas de gratidão vieram misturadas com esperança renovada. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinha, que a bondade ainda existia, mesmo que escondida nas ações discretas de alguém que ela jamais imaginou. Marcelo, por outro lado, enfrentava uma noite turbulenta em sua própria casa. A arrogância que antes parecia inabalável começava a ceder espaço para uma sensação de vazio, de inquietação. Ele tentava distrair-se com luxos, telefonemas e compromissos, mas o silêncio da própria consciência parecia gritar mais alto do que qualquer alarde ou riqueza material. Ele ainda não entendia, mas a vida começava a mostrar-lhe que o valor verdadeiro está naquilo que não se vê, no que se faz sem esperar reconhecimento, no que se dá de coração aberto. Enquanto Antônio caminhava de volta para sua pequena casa na periferia da cidade, a lua iluminava seu caminho, refletindo sua própria serenidade. Ele sabia que a verdadeira riqueza não está no ouro ou nas contas bancárias, mas no coração que se abre para ajudar o outro, mesmo diante da injustiça, mesmo sem esperar nada em troca. E sem perceber, ele já tinha começado a transformar não apenas a vida de Dona Rosa, mas também a de Marcelo, que ainda estava distante da compreensão do que realmente importa. Naquela noite, o silêncio se fez mais presente que qualquer palavra. Cada gesto de Antônio carregava uma lição que ninguém via de imediato, mas que estava plantando sementes de transformação que floresceriam de maneiras inesperadas. A verdadeira grandeza não se anuncia. Ela se manifesta em atos simples, silenciosos. E a fé é o solo onde essas sementes crescem, silenciosas, mas poderosas. E assim, enquanto a cidade dormia, um homem simples com chapéu nas mãos mostrava que os gestos invisíveis têm o poder de mudar vidas e que a humildade, a fé e a generosidade silenciosa sempre encontram maneiras de tocar corações, mesmo quando ninguém está olhando. A história de Antônio era a prova de que o bem feito sem alarde é o bem mais forte que existe e que quem age com fé nunca está sozinho. Marcelo acordou naquela manhã com uma sensação estranha, uma inquietação que não conseguia afastar. O luxo do quarto, as cortinas pesadas, o silêncio controlado da casa, tudo isso parecia inútil diante do peso que começava a apertar seu peito. Ele se olhou no espelho e viu, pela primeira vez, não o homem poderoso e invencível que sempre se orgulhara de ser, mas alguém pequeno diante de uma lição que não podia comprar. A arrogância que outrora lhe dava conforto, agora se transformava em prisão. Enquanto isso, Antônio seguia sua rotina simples, mas o mundo à sua volta começava a se mover de uma forma inesperada. Ele não sabia, mas cada gesto silencioso seu, cada ato de generosidade, estava começando a criar mudanças que Marcelo nunca imaginara. Dona Rosa, por exemplo, já respirava aliviada, com a certeza de que não estava sozinha, e sua fé voltava a crescer. Mas Marcelo, que rira e humilhara sem piedade, sentia agora o peso da própria vaidade. Ele recebeu a notícia do que Antônio havia feito de forma discreta e invisível. Os remédios para o filho de Dona Rosa estavam pagos. A mulher da padaria tinha recebido ajuda e pequenos gestos de compaixão estavam transformando vidas sem que ninguém soubesse. Cada ato parecia cutucar a consciência do milionário e ele sentiu um misto de vergonha e incredulidade. Como podia um homem humilde, sem riqueza ou poder, mostrar-lhe uma grandeza que ele, com todo o dinheiro do mundo, ainda buscava em vão? Marcelo caminhou pelo escritório,
olhos fixos no chão, lembrando-se do riso que proferira dias antes. Cada gargalhada que ecoara no salão agora parecia zombar dele mesmo. A percepção de que havia falhado em entender algo essencial, o valor da fé, da humildade e da generosidade, começou a corroer sua arrogância. Ele havia julgado, humilhado, mas não imaginava que a verdadeira grandeza se manifesta silenciosamente longe dos olhos do mundo. Enquanto o peso do arrependimento crescia, Antônio continuava a agir sem alarde, visitando Dona Rosa em segredo, deixando pequenas ajudas para que ela não precisasse passar necessidades, rezando por sua família e mantendo sempre o mesmo semblante calmo, confiante na bondade de Deus. Cada gesto era invisível aos olhos da sociedade, mas imensamente poderoso na construção da transformação que começava a se desenhar. Marcelo sentiu finalmente que algo lhe faltava profundamente: paz. Nenhum carro de luxo, nenhum contrato assinado, nenhuma posse material preenchia o vazio que sentia. Ele olhou pela janela do alto do seu escritório e pela primeira vez percebeu que riqueza verdadeira não está no que se acumula, mas no que se doa, na fé que se mantém, na bondade silenciosa que toca corações. O orgulho, que antes era combustível, agora se tornava correntes que o aprisionavam. Ao longo do dia, ele tentou contornar a sensação, envolveu-se em reuniões, fez ligações, mas nada preenchia o vazio. Cada lembrança do riso que feriu a fé de Antônio se tornava mais pesada, mais nítida, mais dolorosa. Marcelo começou a compreender que humilhar o outro não fortalece ninguém, apenas revela as próprias fraquezas. Dona Rosa, ao perceber que alguém estava cuidando discretamente de sua família, sentiu o peso de uma esperança renovada. Ela não sabia de quem vinha, mas seu coração sabia que havia bondade no mundo e que a fé de um homem simples podia tocar vidas de maneiras invisíveis, mas poderosas. Marcelo, agora consciente do impacto das ações do caipira, sentiu o arrependimento apertar seu peito como se fosse um nó impossível de desfazer. Pela primeira vez, desejou ser menor, mais humilde, mais humano. A riqueza material não tinha mais valor diante da compreensão daquilo que realmente importa. Ele viu que a fé que ridicularizara, a humildade que desprezara, a generosidade silenciosa que ignorara, eram precisamente os valores que ele sempre buscara, sem perceber. Naquele instante, a vida começou a lhe ensinar que o arrependimento não é apenas dor ou culpa. É a oportunidade de mudança, é o despertar para aquilo que realmente importa. Marcelo ainda tinha muito a aprender, mas o primeiro passo para a transformação estava dado. Reconhecer que humildade, fé e bondade têm força infinita, muito além de qualquer riqueza. Enquanto Antônio continuava seu caminho de forma tranquila, sem saber que já transformava corações, Marcelo sentiu pela primeira vez a necessidade de olhar para dentro, de mudar, de aprender a viver de outra maneira. E assim, o peso do arrependimento começou a se tornar a semente de algo maior, uma lição que não poderia ser comprada com dinheiro, mas apenas aprendida com o coração aberto. A vida tem um jeito silencioso de revelar o que o coração precisa aprender. E naquela pequena cidade, essa lição estava acontecendo de maneira invisível, quase imperceptível para quem não prestava atenção. Antônio continuava sua rotina simples. Atravessava as ruas de chão batido, cumprimentava os vizinhos com um aceno, ajeitava o chapéu nas mãos e carregava consigo a mesma serenidade de sempre. Mas sem perceber, estava moldando o destino de duas vidas de formas que ninguém poderia mensurar de imediato. Dona Rosa, ainda emocionada com a ajuda silenciosa do caipira, começou a perceber mudanças sutis em si mesma. Não era apenas o alívio por ter os remédios para o filho, nem a comida e o apoio discretos. Era algo mais profundo.
Seu olhar voltou a brilhar, sua postura ficou mais ereta e o coração começou a confiar novamente, mesmo diante das dificuldades que a vida insistia em apresentar. Cada pequeno gesto de Antônio agia como uma luz, iluminando cantos escuros que há muito estavam abandonados dentro dela. Marcelo, por outro lado, ainda cercado de luxo e poder, começou a sentir as transformações internas que nunca imaginou. O peso do arrependimento crescia e a arrogância que antes lhe dava prazer agora se tornava uma sombra constante. Cada ato silencioso de bondade do caipira parecia cutucar sua consciência, lembrando-o de que riqueza sem compaixão e fé é vazia. Ele ainda não entendia plenamente o impacto, mas a inquietação em seu peito era clara. Algo estava mudando dentro dele, mesmo que relutante. Enquanto isso, Antônio continuava sem perceber o alcance de suas ações. Ele não buscava reconhecimento, não esperava aplausos, não se gabava de suas atitudes. Sua força estava na simplicidade, na fé, na generosidade silenciosa que se espalha sem precisar ser anunciada. Cada entrega de alimento, cada gesto de cuidado, cada oração silenciosa agiam como sementes plantadas em solo fértil, prontas para germinar quando menos se esperava. Dona Rosa começou a agir de forma diferente também. Passou a enxergar a vida com novos olhos, a valorizar o que antes parecia insignificante, a perceber que a fé e a esperança são forças capazes de sustentar qualquer coração. Ela sentiu uma coragem crescer dentro de si, algo que antes achava ter perdido. Não era só gratidão pelo caipira, mas uma transformação real e invisível que começava a moldar a forma como ela enfrentaria os desafios futuros. Marcelo, ainda longe de compreender totalmente, começou a observar as pequenas ações ao redor, percebendo que não eram os grandes gestos que mudavam vidas, mas os atos discretos, feitos com coração puro. A inquietação que sentia não era apenas culpa, mas um chamado silencioso para aprender, para crescer, para compreender que riqueza verdadeira não se mede em cifras, mas em impacto, amor e fé. O mundo parecia mais leve para Antônio, mais iluminado para Dona Rosa e mais denso, mas de forma necessária para Marcelo. Era como se a vida estivesse construindo uma ponte invisível entre eles, usando atos silenciosos e gestos pequenos como pilares para uma transformação que não poderia ser apressada ou forçada. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu com tons quentes de laranja e dourado, Antônio caminhava pela rua de terra batida, sem saber que tinha mudado a vida da mulher que olhara dias antes com olhos cansados e abalados, e também do homem rico que agora sentia o peso do próprio orgulho. Ele apenas caminhava, tranquilo, chapéu nas mãos, carregando a fé simples que sempre tivera e que silenciosamente transformava o mundo ao seu redor. E assim, a verdadeira transformação aconteceu de forma invisível, silenciosa, profunda, sem alarde, sem plateia, mas poderosa o suficiente para atingir corações e mostrar que a fé e a bondade não precisam de reconhecimento para ser imensamente impactantes. O caipira continuava vivendo sua simplicidade, mas já havia plantado sementes de mudança que floresceriam para sempre na vida de quem teve olhos para ver e coração para sentir. O encontro final aconteceu em uma manhã de céu limpo, com o sol ainda baixo, espalhando uma luz dourada que parecia iluminar não apenas a rua, mas também os corações de quem ali estava. Antônio caminhava devagar, chapéu nas mãos, cumprimentando o vento e cada detalhe à sua volta. O aroma de terra molhada depois da chuva, o canto distante de pássaros, o movimento sutil das folhas, tudo isso compunha uma cena simples, mas carregada de significado. Dona Rosa estava sentada em um banco de praça, segurando o filho pelo braço, respirando com mais calma do que fazia há dias. O coração dela batia com uma mistura de esperança e gratidão,
e cada olhar para Antônio era silenciosamente carregado de reconhecimento. Ele tinha sido invisível nos gestos, discreto nas ações, mas tinha mudado sua vida de forma irreversível. Marcelo se aproximava de passos hesitantes, com a postura ainda tensa, o olhar baixado, mas diferente de antes. O ar ao redor dele parecia pesado, carregado de arrependimento, de reconhecimento do próprio erro. Pela primeira vez, sentia que suas riquezas e títulos não tinham valor diante daquilo que realmente importava. Ele observava Antônio com uma curiosidade tímida, tentando entender o poder que a fé simples daquele homem exercia sobre o mundo, sem precisar de força ou gritos. Quando os três se encontraram, não houve palavras agressivas, nem gestos de orgulho. O silêncio tomou conta do momento, mas era um silêncio pleno de significado. A paz emanava de Antônio, a esperança se refletia em Dona Rosa e o peso da arrogância se transformava em aprendizado para Marcelo. A fé tinha falado mais alto do que qualquer riso, mais alto do que qualquer riqueza, mais alto do que qualquer humilhação. Marcelo finalmente ergueu a cabeça e encontrou os olhos de Antônio. Não havia zombaria, não havia ironia, apenas a percepção clara de que aquele homem humilde havia lhe ensinado algo que nenhum dinheiro jamais poderia comprar. Antônio sorriu levemente, o chapéu ainda nas mãos, e naquele gesto simples estava contida toda a força da humildade e da fé verdadeira. Dona Rosa sorriu também, com lágrimas nos olhos, sentindo que a vida tinha dado um giro inesperado. Ela compreendeu que não se tratava apenas de ajuda material, mas de uma transformação profunda que tocava a alma, reacendendo a fé e a coragem de continuar, mesmo diante das dificuldades. Marcelo sentiu algo que nunca havia sentido antes: gratidão misturada com arrependimento. Ele finalmente entendeu que a verdadeira grandeza não se mede por cifras, nem por títulos, nem por status, mas pela capacidade de impactar positivamente a vida de outros, mesmo quando ninguém está olhando. A generosidade silenciosa, a fé inabalável e a integridade do caipira haviam mudado não só uma vida, mas 3 caminhos que agora se cruzavam com respeito, humildade e entendimento. A praça, simples e calma, tornava-se palco de uma lição que nenhum luxo ou riqueza poderia oferecer. A fé verdadeira, quando mantida firme, transforma mais do que qualquer poder ou dinheiro jamais conseguiria. Marcelo percebeu que tinha aprendido algo essencial. A humildade e a fé têm a força de mudar corações, e a vida se encarrega de equilibrar o que parecia perdido ou injusto. Enquanto o sol subia, aquecendo os rostos dos 3, Antônio levantou o chapéu em um gesto de serenidade. Seus olhos transmitiam paz, sua postura transmitia confiança, e naquele instante todos entenderam que, mesmo sem palavras altissonantes ou grandes gestos, a fé podia ser a força mais poderosa do mundo. O ar estava carregado de lição e esperança, e todos respiraram juntos, sentindo a transformação invisível que havia ocorrido ao longo de dias silenciosos, discretos, mas imensamente significativos. E naquele momento, a história chegava a seu ápice. A fé falava mais alto, a generosidade e a integridade triunfavam, e a vida mostrava mais uma vez que riqueza de verdade é medida pelo impacto que deixamos no coração de quem tocamos, mesmo sem perceber. O sol já começava a se deitar, tingindo o céu de tons quentes que refletiam nas casas e ruas da cidade. Antônio caminhava devagar pela estrada de terra, chapéu nas mãos, respirando o ar fresco da tarde. A vida parecia mais leve, mais calma, e mesmo sem palavras, ele sentia que algo profundo havia mudado ao seu redor. Cada passo carregava a serenidade de quem sabe que a fé verdadeira é mais valiosa que qualquer riqueza material. Dona Rosa, agora com o coração mais tranquilo e cheio de esperança, caminhava ao lado do filho.
Sentia que a vida havia lhe dado uma nova oportunidade de recomeçar, que a fé e a bondade de Antônio haviam acendido uma luz que guiaria seus passos dali em diante. Ela olhava para o caipira e sentia gratidão não apenas pelos gestos materiais, mas pelo exemplo de humildade, paciência e fé que ele havia mostrado de maneira tão simples, mas poderosa. Marcelo observava a cena de longe, reflexivo. Pela primeira vez, entendia que seu dinheiro e seu poder não significavam nada diante da verdadeira riqueza. Aquela que nasce no coração, que se revela nos gestos silenciosos, na fé firme e na bondade que não espera reconhecimento. A arrogância que antes preenchia sua vida agora se transformava em aprendizado, em arrependimento e, sobretudo, em vontade de mudar. Ele percebeu que riqueza verdadeira é a capacidade de tocar vidas, de semear esperança, de transformar corações. Antônio parou por um instante e olhou para o horizonte. Sentiu a brisa acariciar seu rosto, ouviu o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas nas árvores. Era uma sensação simples, mas intensa, de plenitude que nenhum luxo ou fortuna poderia proporcionar. Ele sabia que sua fé e suas ações silenciosas haviam feito mais diferença do que qualquer gesto ostentoso jamais faria. A vida, com sua maneira única de equilibrar justiça e bondade, havia provado a todos que o valor real não está no que se acumula, mas no que se doa e no amor que se espalha pelo mundo. Dona Rosa sorriu, sentindo a gratidão inundar seu peito. Cada gesto do caipira tinha sido um sopro de esperança, uma prova viva de que fé, humildade e bondade nunca passam despercebidas, mesmo quando parecem invisíveis. Ela sentia agora uma força que antes desconhecia, a certeza de que a vida é mais leve quando se confia em Deus e se faz o bem sem esperar nada em troca. Marcelo, ainda processando tudo, respirou fundo. Pela primeira vez não havia pressa, nem desejo de controlar tudo, apenas a compreensão de que ele precisava mudar, de que a verdadeira grandeza não é medida pelo dinheiro, mas pelo impacto silencioso e positivo que deixamos no mundo. Ele sentiu vergonha pelo que fez, mas também gratidão pelo exemplo de Antônio, que mostrava que fé, integridade e generosidade são as riquezas que nunca perdem valor. E ali, naquele momento único, Antônio levantou o chapéu em um gesto calmo, sereno, quase como uma oração silenciosa para a vida, para a fé e para o coração humano. Com simplicidade, ele deixou a maior das lições. Num é o dinheiro que mostra quem é rico. É o coração que num tem preço. O sol se pôs, tingindo o céu de cores quentes e profundas, e a cidade ficou silenciosa, como se refletisse sobre a lição do dia. A história de humildade, fé e transformação terminava, mas o impacto continuava, vivo no coração daqueles que testemunharam, mesmo de longe, a força do que é invisível e eterno. Se você sentiu essa história tocar seu coração, deixe seu comentário contando o que achou e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar novas histórias de fé, superação e transformação que inspiram a vida de todos nós. Cada história traz uma lição e a próxima pode ser a que muda a sua vida.